Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu aprendi inglês em apenas 2 meses e de graça. Bom, acho que eu nem preciso falar da importância que é você saber falar inglês hoje em dia. Acaba nem sendo mais um diferencial e sim algo que é básico. E eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, o que eu fiz para aprender de uma maneira tão rápida, sozinho e de graça. Até o final desse vídeo você vai entender um pouco mais do processo, de como funciona o aprendizado de um novo idioma. Bom, vou começar contando um pouco da minha experiência pessoal. O inglês para mim é o terceiro idioma que eu estou aprendendo, no caso. Eu moro aqui em Valência, na Espanha, e eu aprendi o espanhol da maneira mais natural possível. Eu nunca estudei, eu nunca fiz assim da maneira convencional, né? Tipo, você estudar e nada. Apenas escutando e falando, principalmente falando, eu aprendi o espanhol e eu tentei fazer mais ou menos o mesmo processo com o inglês. Claro que o espanhol ele é uma língua muito mais parecida com o português do que o inglês, mas inglês acaba sendo uma língua ainda muito fácil de você aprender. Bom, na escola normal a gente aprende o básico, né? O verbo to be, ou como você forma as frases. Caso você não tenha nem noção de como é o inglês, tipo assim, você nunca teve contato com o inglês na vida, o que provavelmente não é o caso. Mas você entende o básico, por exemplo, como você fazer uma pergunta, ou como você faz uma afirmação, ou algo do tipo, você sabe formar uma frase, você já tá com um pouco do caminho andado, que foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha essa noção, né, de que você aprende na escola normal, e só que aí você tem que ir lapidando e melhorando as suas técnicas, que no caso são para você aprender um novo idioma, são necessárias habilidades de falar, de escutar e de ler e escrever. Então você vai trabalhando diariamente nesses 3 pilares aí do aprendizado de um novo idioma, e você vai ver que é muito fácil, muito, muito, muito fácil. O que eu fiz, dito isso, que eu já sabia como formar uma frase, ou já tinha um pouco de noção do inglês, eu passei para uma nova etapa de aprender novas palavras, porque tipo assim, você já sabe falar, você já sabe formar uma frase, mas aí quando você vai falar, você te falta um pouco de vocabulário, e aí você vai aprendendo novas palavras e as frases vão saindo mais naturalmente. Então o que eu fiz? Todos os dias eu aprendia entre 5 a 10 palavras. Por exemplo, assim, eu ia lá, tipo assim, sentava, pensava, palavras em português. Aí ia lá e anotava, se eu não conhecia ela em inglês. E fui fazendo isso. E para não ficar uma coisa tão chata, assim, e repetitiva, por exemplo, um dia eu aprendia 5 verbos. Outro dia eu aprendia 10 objetos que tem dentro da casa, entendeu? E tipo assim, não adianta só você aprender uma vez e aí você já ir pro próximo. Por exemplo, assim, claro que não é todo dia, porque chega uma hora que você tem muitas palavras ali no seu caderninho, ou sei lá, onde você estiver anotando o que você aprendeu, que, tipo assim, é impossível em um dia você revisar tudo. Mas o que eu tentava era, pelo menos 1, 2 vezes por semana, revisar as palavras que eu já aprendi, porque senão, é óbvio, você acaba esquecendo. Então, você vai revisando e aprendendo palavras novas, aí vai fixando melhor e você aprende muito mais palavras. E você não esquece as que você já aprendeu. E um dos aplicativos que eu usei aí para o aprendizado, que me ajudou muito, foi o Anki Pro. E ele é um aplicativo que ele é exatamente isso, ele faz exatamente isso que eu acabei de comentar. Ele te dá novas palavras todos os dias, e aí você vai aprendendo, revisando, e ele guarda todas as palavras que você já aprendeu. Então você vai revisando e aprendendo palavras novas todos os dias, e ele faz isso de uma maneira automática, né? E ele é de graça. Agora eu vou falar um pouco sobre o falar, né? No caso, o speaking, que
eu, na minha cabeça, é o mais difícil, né? Para você aprender um novo idioma. Quais exercícios eu fiz para melhorar o meu speaking? E, cara, é muito mais simples do que você imagina. Eu falava sozinho. Por exemplo, assim, eu tava em casa e aí eu ficava imaginando cenários, tipo, que eu tava, sei lá, em algum lugar, ou você se imagina em determinada conversa e você fala em inglês. Tipo assim, você fala e você responde, você pergunta e você responde. E tipo assim, foi o que funcionou pra mim, né? Mas também tem vídeos no YouTube aí que as pessoas ficam conversando em, tipo assim, um diálogo, né? O cara do vídeo fala e aí você responde. Coisa assim, óbvio, você tem que falar, né? Então, não tem segredo nenhum, é só você falar. Ou pensar em inglês também, ajuda muito. Pensar e escrever. A habilidade também, claro, de você escutar. Escutar, no caso, é você entender, né? Entender o que a pessoa tá falando. E esse é o mais fácil, porque você pode assistir uma série, você pode escutar uma música, tipo, tenta trocar, tipo, se você escuta só música em português, você escuta só música em inglês. Se você assiste série em português, começa a assistir série em inglês. Provavelmente você já ouviu isso, porque é o que funciona, é óbvio. Tipo assim, às vezes as pessoas buscam algo muito, sabe, tipo, muito extraordinário. Só que, cara, você aprender um novo idioma é como se você fosse uma criança que tá aprendendo a falar, a escutar. Então, cara, não tem segredo. É só você escutar, tipo, mudar o que você já vê diariamente para inglês. E você vai ver que alinhando esses dois exercícios muito simples de você aprender novas palavras todos os dias e escutar o inglês, você vai evoluindo muito rápido. Porque, por exemplo, assim, eu aprendi uma palavra ontem, ou hoje no caso. Eu vou assistir uma série e na série o cara fala o que eu aprendi. Ou seja, você trabalhou tudo isso que eu falei. Você aprendeu a palavra nova, você escutou o cara falando e aí você identificou o que ele está falando e você viu, essa palavra eu já sei o que significa. E é nesse momento que acontece o aprendizado, que você conectou todas essas coisas e aí, tipo, fica difícil até de você esquecer. Porque aconteceu ali, no momento que o cara falou na série, você lembrou, aí que aconteceu o aprendizado, porque daí aquilo fixa na tua cabeça. E de tudo isso que eu falei, o mais importante é você ter constância, porque se você não tiver constância, nada disso que eu falei vale a pena ou vai ser colocado em prática. Então, tenha coragem, provavelmente esse não é o primeiro vídeo que você está assistindo sobre como aprender inglês, então vai aprender inglês. E se inscreva também no canal, gostaria de deixar registrado que esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, então se você por acaso gostou e tá aí caiu de paraquedas, se inscreve aí que eu vou estar fazendo mais vídeo e espero que vocês gostem, espero criar algo legal aqui no YouTube, uma comunidade e que as pessoas aí estejam acompanhando. É isso, valeu!